Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu patrimônio era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas com muitíssima servidão. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O céu abriu-se como um pergaminho desenrolado, e a glória do Altíssimo encheu o salão celestial com luz que não procedia de lâmpada alguma, mas da própria essência da santidade. Anjos em número incontável, querubins com faces múltiplas, serafins clamando: Santo, Santo, Santo! E principados de todas as ordens celestiais prostraram-se diante do trono que ardia como safira e jaspe. E eis que entre as hostes luminosas uma presença discordante adentrou a assembleia. Satanás, o adversário, aquele que já fora Lúcifer, filho da alva, agora portando a marca da rebelião em seu semblante. Suas vestes ainda reluziam com memórias de glória perdida, mas seus olhos carregavam o peso de milênios, acusando os filhos dos homens. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde? Acaso não o cercaste de sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O silêncio que se seguiu era pesado como montanhas. Os anjos continham o fôlego, pois sabiam que algo de grande magnitude estava prestes a ser decidido. Não era apenas sobre um homem na terra de Uz, era sobre a natureza do próprio amor, se existe devoção pura, ou se todo amor humano é transação disfarçada. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Desceu ele como águia sobre a presa, atravessando as dimensões entre o celestial e o terreno. Seus olhos vasculhando a terra de Uz, identificando cada ponto fraco, cada vulnerabilidade, cada porta por onde a destruição poderia entrar. Naquele mesmo dia, estava Jó em sua casa, sentado no pátio sob a sombra da figueira que plantara com suas próprias mãos quando jovem. Seus cabelos e barba, agora grisalhos, conferiam-lhe dignidade de patriarca. Suas mãos calejadas, porém limpas, descansavam sobre os joelhos, enquanto observava seus servos trabalharem nos campos distantes. Safira, sua esposa, mulher de formosura e sabedoria, trouxe-lhe água fresca em jarra de barro. Os filhos festejam novamente na casa de Elifaz, disse ela com ternura. Como é bom ver nossos frutos reunidos em alegria. Jó assentiu, mas seus olhos mantinham aquela profundidade contemplativa. Amanhã oferecerei sacrifícios por cada um deles. O coração do homem é enganoso, e na fartura pode esquecer-se do doador de toda boa dádiva. Tu és zeloso demais, marido, respondeu Safira com um sorriso gentil. Ou talvez zeloso o suficiente, replicou Jó, erguendo os olhos para o céu azul e límpido, sem saber que naquele exato momento, forças além de sua compreensão já haviam sido postas em movimento. Nas fronteiras de suas terras, tribos nômades dos sabeus já montavam seus cavalos. Não sabiam que eram peças em tabuleiro cósmico,
Que pensamentos de ganância plantados em seus corações haviam sido sutilmente cultivados por sussurros invisíveis. Afiavam suas espadas e preparavam suas flechas, olhos fixos nas riquezas de Jó. Nos campos onde pastavam as ovelhas, nuvens começavam a se formar contra toda lógica meteorológica. Nuvens negras, carregadas, pulsando com energia que não vinha de processos naturais. Os animais sentiam, ovelhas baliam inquietas, cães pastores rosnavam para o céu, pássaros fugiam em bandos irregulares. Na região dos camelos, mercenários caldeus recebiam informações precisas sobre rotas, números de guardas, momentos de vulnerabilidade. Informações que chegavam em sonhos, em conversas casuais, em coincidências que não eram coincidências. E na casa de Elifaz, o filho primogênito de Jó, a festa estava em seu auge. 10 irmãos reunidos, 7 homens fortes e valorosos, 3 mulheres de beleza e virtude. Comiam cordeiro assado com ervas, pães de trigo fino, figos e tâmaras. Bebiam vinho novo das vinhas de seu pai. Cantavam cânticos, contavam histórias, riam com aquela inocência de quem nunca conheceu verdadeira tragédia. Elifaz, homem de 28 anos, levantou sua taça. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu pai temente a Deus e mãe virtuosa. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que estende sua misericórdia sobre nossa casa. Todos responderam, Amém. Bendito seja. Jemquima, a mais jovem, dançava com suas irmãs, seus cabelos negros adornados com flores silvestres. Tinha apenas 15 anos, olhos brilhantes de quem ainda vê o mundo como lugar de maravilhas infinitas. O sol começou seu declínio no horizonte, tingindo o céu de púrpura e ouro. Pássaros noturnos iniciavam seus cantos. A brisa da tarde trazia o aroma de jasmim dos jardins. Era uma tarde perfeita. Era a última tarde perfeita que aquela família conheceria. Pois mesmo enquanto levantavam suas taças e pronunciavam bênçãos, os sabeus já galopavam através das planícies em direção aos campos de bois. Mesmo enquanto riam e dançavam, o fogo já se acumulava nas nuvens sobre os rebanhos de ovelhas. Mesmo enquanto celebravam a bondade de Deus, os caldeus já cercavam os acampamentos dos camelos, e Satanás, o destruidor, observava sua obra começar a se desenrolar, aguardando o momento em que poderia proclamar diante do trono celestial: Vede, o homem ama a Deus apenas quando Deus o abençoa. Mas ele não conhecia o coração de Jó. Ainda não. Eis que os bois lavravam e as jumentas pastavam junto deles, quando os sabeus deram sobre eles e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e somente eu escapei, para trazer-te a nova. O ataque veio como turbilhão do deserto. 500 homens armados sobre cavalos velozes, espadas reluzindo sob o sol poente, gritos de guerra rasgando o ar pacífico. Os pastores de Jó, homens simples que guardavam os rebanhos com cajados e fundas, não tiveram chance contra a fúria organizada dos invasores. Benaia, servo fiel de cabelos brancos que servira a Jó por 40 anos, viu a morte aproximar-se montada e ergueu seu cajado em defesa inútil. A lâmina atravessou seu peito e ele caiu entre os animais que pastoreava, seu sangue manchando a terra que tanto amara. Um por um os servos foram abatidos. Suas súplicas por misericórdia encontraram apenas metal frio e corações mais frios ainda. As 500 juntas de bois, 1000 animais de trabalho, foram levadas em tropel pelos sabeus. As jumentas seguiram o mesmo destino, seus relinchos de terror ecoando pela planície. Apenas Abdiel, jovem pastor de 16 anos, conseguiu escapar. Escondeu-se entre as rochas enquanto via seus companheiros caírem, lágrimas de horror escorrendo por seu rosto. Quando o último sabeu desapareceu no horizonte, com o gado roubado, ele emergiu tremendo e começou a correr. Correu em direção à casa de seu senhor, carregando notícias que rasgariam o coração de um justo. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E somente eu escapei, para trazer-te a nova. No campo sul, onde 7.000 ovelhas pastavam sob cuidado de 40 pastores,
O céu transformou-se em fornalha divina. Nuvens negras giravam sobre si mesmas, formando redemoinhos de trevas, e de dentro delas desceu o fogo. Não era relâmpago comum que ilumina e passa. Era fogo que descia em colunas, em línguas flamejantes, atingindo com precisão mortal. A primeira coluna caiu sobre o rebanho central, e 1000 ovelhas explodiram em chamas instantâneas. O calor era tão intenso que pastores a 100 côvados de distância sentiram suas faces queimarem. Eliabe, pastor-chefe de 60 anos, homem que conhecia cada ovelha pelo nome, ergueu os braços ao céu. Senhor, que fizemos para merecer tua ira? Mas sua oração foi interrompida quando a segunda coluna de fogo desceu sobre ele e seus homens. Foram consumidos em segundos, seus gritos abafados pelo rugido das chamas. O campo inteiro tornou-se inferno. 7.000 ovelhas, toda a riqueza em lã de Jó, transformaram-se em cinzas. 40 homens, pais de família, filhos de mães, maridos de esposas, viraram pó sob fogo inexplicável. Apenas Zabade sobreviveu. Estava verificando uma cerca distante quando viu os céus se abrirem em julgamento. Caiu de joelhos, cobriu a cabeça com as mãos e, quando finalmente ousou olhar novamente, viu apenas devastação fumegante. Levantou-se com pernas trêmulas e correu. Correu como nunca correra, levando consigo o testemunho do impossível. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E somente eu escapei para trazer-te a nova. Na fronteira oriental, onde 3.000 camelos descansavam após longa jornada comercial, os caldeus executaram ataque de precisão militar. Dividiram-se em 3 grupos, cercando o acampamento por todos os lados. Eram mercenários profissionais, não bandidos desesperados. Matavam com eficiência fria. Adar, cameleiro principal, homem de força lendária, pegou sua lança e enfrentou os invasores. Derrubou 3 antes que flechas atravessassem seu corpo. Caiu lutando, seu último pensamento para a esposa e filhos que deixaria órfãos. A batalha foi massacre calculado. Nenhum servo foi poupado, exceto Semaías, o escriba, que se escondera entre fardos de mercadorias. Ouviu os gritos, o choque de metal, as súplicas por misericórdia que não veio. Quando tudo silenciou, emergiu e viu campo de morte. 3.000 camelos, fortuna em animais levados pelos caldeus. Corpos de irmãos espalhados pela areia ensanguentada. Ele também correu. Correu carregando peso maior que qualquer carga que aqueles camelos jamais carregaram. O peso da verdade terrível. 3 mensageiros correndo. 3 sobreviventes únicos de massacres múltiplos. 3 homens que não sabiam que eram instrumentos em teste cósmico, peças em aposta entre céu e inferno sobre a natureza da fé humana. E todos corriam na direção da casa de Jó, onde o patriarca ainda descansava sob sua figueira, contemplando o pôr do sol, orando silenciosamente pelos filhos que festejavam ainda, ignorante de que cada batida de coração o aproximava do abismo. Mas havia um 4º mensageiro a caminho, e a mensagem que ele traria seria a mais devastadora de todas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. E eis que um grande vento sobreveio do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E somente eu escapi para trazer-te a nova. Na casa de Elifaz a alegria alcançara seu ponto mais alto. O primogênito de Jó levantara-se com a taça erguida, o rosto corado pelo vinho e pela felicidade. Seus irmãos e irmãs o cercavam. Bildade, o 2º filho, homem de grande força física. Zofar, o 3º, conhecido por sua sabedoria. Eliú, o 4º, poeta e cantor. E os outros 3, cada um portador de dons únicos dados pelo Altíssimo. As 3 irmãs também estavam ali. Jemima, a primogênita entre as filhas de beleza comparada às rolas. Késia, a 2ª, cujos olhos brilhavam como o canela. E Queren Apuque, a mais jovem, cujo nome significava caixa de pintura, pois sua formosura era como arte pintada.
Somos 10 ramos de uma mesma árvore plantada pelo Senhor, proclamou Elifaz, sua voz forte enchendo o salão. Que nossa união permaneça forte como o cedro do Líbano, e nossa fé firme como as montanhas eternas. Todos responderam em uníssono, Amém. Mas mesmo enquanto a palavra de concordância saía de suas bocas, algo sinistro já se movia no deserto. Um vento começou a soprar, mas não era vento que obedecia às leis da natureza. Veio de todas as direções simultaneamente, convergindo para um único ponto, a casa onde os filhos de Jó celebravam. Jora, o servo que servia o vinho, foi o primeiro a sentir. Olhou pela janela e viu algo impossível. O ar estava parado do lado de fora, mas ao mesmo tempo via poeira sendo levantada em espirais ao redor da casa. Seu coração acelerou com presságio inexplicável. Senhor Elifaz, começou a falar, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido que veio em seguida. O vento atingiu a casa como o punho gigantesco de Deus. Não foi rajada que empurra gradualmente. Foi impacto instantâneo, força concentrada que atingiu os 4 cantos da estrutura no mesmo segundo. As paredes, construídas com pedras sólidas e argamassa forte, rachou como cerâmica sob martelo. A viga central do teto partiu-se com estrondo que soou como trovão. Elifaz teve tempo apenas de erguer os olhos e ver a madeira maciça descendo em sua direção. Não teve tempo nem de gritar. Bildad tentou correr, mas o chão se abriu sob seus pés quando as fundações cederam. Caiu na escuridão repentina de entulho e destruição. Zofar jogou-se sobre suas irmãs em tentativa desesperada de protegê-las, mas toneladas de pedra e madeira caíram sobre todos eles, esmagando vida e esperança em segundos brutais. A casa inteira desabou para dentro, como se mãos invisíveis a tivessem amassado como pergaminho. Paredes, teto, móveis, tudo virou uma tumba instantânea. O som foi ensurdecedor, pedras se chocando, madeira se partindo, vasos de cerâmica explodindo, e por baixo de tudo, gritos abafados que duraram apenas instantes antes de serem silenciados para sempre. Quando a poeira começou a baixar, onde antes havia a casa ornamentada e cheia de vida, agora havia apenas monte de destroços. Nenhum movimento, nenhum som, apenas silêncio pesado como chumbo. Jora, o servo, havia sido arremessado para fora através de uma janela pela força do vento inicial. Caiu no jardim, bateu a cabeça em pedra, mas sobreviveu. Levantou-se atordoado, sangue escorrendo de corte na testa, e viu a devastação. Não, sussurrou, cambaleando em direção aos escombros. Não, não, não. Começou a cavar freneticamente com as mãos, jogando pedras para o lado, rasgando as palmas em arestas afiadas. Senhor Elifaz, Senhora Jemaima, alguém me responda. Mas não houve resposta, apenas silêncio. 10 vidas apagadas em segundos, 10 futuros cancelados, 10 corações que batiam com amor, esperança e fé, agora parados sob entulho. Jora cavou até suas mãos sangrarem, até seus músculos gritarem, até perceber a terrível verdade: não havia sobreviventes, não havia ninguém para salvar. Havia apenas morte total e completa. E ele entendeu que tinha missão mais cruel que qualquer outra. Tinha que contar ao homem mais justo da terra que todos os seus filhos, todas as suas filhas, toda a sua descendência havia sido aniquilada em único golpe devastador. Levantou-se com pernas fracas, lágrimas misturadas com sangue em seu rosto, e começou a correr. Correr para a casa de Jó. Correr para destruir o coração de um justo com palavras que nenhum pai deveria ouvir. 4 mensageiros agora corriam através das terras de Uz. 4 homens carregando 4 tragédias, e todos convergiam para o mesmo destino, o patriarca que ainda não sabia que perdera tudo em único dia maldito. No céu, Satanás observava com satisfação terrível. Agora veria. Agora todos veriam. Quando Jó recebesse as notícias, quando o peso total da perda o esmagasse, então ele amaldiçoaria a Deus. Então ficaria provado que toda devoção humana era condicional, toda fé era transação. Mas Satanás, em toda a sua inteligência antiga, cometia erro fundamental. Ele julgava Jó por sua própria medida. E há coisas que a maldade não pode compreender.
Fiz-o Jó, 50 anos, veste túnica nobre em tons terrosos, cabelos e barba escuros com fios grisalhos, pele bronzeada, corpo forte e rosto sereno marcado pela sabedoria e integridade. Diná, 47 anos, usa mantos elegantes em vinho e creme, cabelos escuros com fios prateados, pele morena suave, rosto gentil e corpo gracioso de mulher madura. Os filhos de Jó, roupas festivas em cores variadas, cabelos escuros, pele morena dourada, rostos jovens e expressivos, corpos fortes e saudáveis, refletindo alegria e união familiar. Deus, forma de luz dourada infinita, sem limites definidos, majestade e glória pura. Presença que inspira reverência absoluta. Satanás, silhueta obscura e imutável como fumaça, contraste com a luz, olhar penetrante e ameaçador, presença pesada que provoca inquietação. Malaquias, 23 anos, roupa masculina de trabalho em azul profundo, cabelo curto e escuro, pele morena, corpo robusto de agricultor e guerreiro, expressão firme e responsável. Sara, 16 anos, veste túnica clara em tons de creme, cabelos longos e ondulados castanho escuros, pele morena e lisa, rosto belo e compassivo, postura nobre e calma. Rebeca, 18 anos, roupas sofisticadas em azul e verde, cabelo escuro preso com adornos, pele dourada pelo sol, traços inteligentes e olhar observador, corpo esguio. Raquel, 13 anos, veste roupas coloridas e brilhantes, cabelos soltos e volumosos, pele morena iluminada, rosto alegre com olhos vivos, movimentos leves e cheios de energia. O sol já se punha completamente quando Abdiel chegou primeiro, suas sandálias despedaçadas, seus pés sangrando, seu peito arfando como fole. Jó ainda estava no pátio, observando as primeiras estrelas surgirem no firmamento. Safira havia retornado para dentro da casa para preparar a refeição da noite. Meu senhor! Abdiel caiu de joelhos diante de Jó, incapaz de controlar os soluços. Meu senhor, os sabeus vieram como praga do deserto. Jó levantou-se imediatamente, suas mãos segurando os ombros do jovem. Fala, filho, o que aconteceu? Os bois, as jumentas, todos levados, e os servos, Benaia, Elioenai, todos mortos ao fio da espada. Somente eu escapei. As palavras saíram em torrente entrecortada de choro e terror. Jó permaneceu de pé, processando a informação. 500 juntas de bois, 500 jumentas, dezenas de servos fiéis, homens que conhecia pelos nomes, cujas famílias dependiam dele, mortos, roubados, perdidos. Mas antes que pudesse responder, antes que pudesse sequer assimilar a magnitude da perda, Zabade apareceu cambaleando pelo portão, suas roupas chamuscadas, cheiro de fumaça impregnado em sua pele. Senhor Jó! Gritou ele, caindo aos pés do patriarca. Fogo! Fogo desceu do céu, as ovelhas, todas as 7.000, consumidas, e os pastores, Eliabe e todos os outros, queimados vivos. O próprio Deus nos atacou. Somente eu escapei. Jó cambaleou como se tivesse levado golpe físico. 7.000 ovelhas, 40 pastores. Fogo do céu. Sua mente lutava para compreender porque o Senhor, a quem servira fielmente toda a sua vida, enviaria tal julgamento. Mas não houve tempo para reflexão. Semaías surgiu correndo, suas vestes rasgadas, olhos selvagens de quem viu inferno na terra. Senhor, os caldeus vieram em 3 bandos. Ele caiu prostrado, batendo o punho no chão. Os camelos, todos os 3.000 levados. E Adar, seu fiel Adar, morto defendendo o que era seu. Todos mortos, todos menos eu. 3 mensageiros, 3 tragédias. Toda a riqueza material de Jó acumulada em décadas de trabalho honesto e bênção divina, aniquilada em horas. Os servos que eram como família, mortos. O patrimônio que fazia dele o maior de todos os homens do Oriente, evaporado como orvalho sob sol do meio-dia. Jó permaneceu em pé, seu corpo rígido, seus olhos fixos no horizonte escurecido. Os 3 mensageiros aguardavam, tremendo, esperando a reação do mestre.
Safira saiu da casa, atraída pelos gritos, e cobriu a boca com as mãos ao ouvir as notícias. Jó, ela sussurrou, lágrimas já escorrendo. Mas então Diora apareceu. E todos souberam, pelo desespero absoluto em seu rosto, pelo sangue que cobria suas mãos, pela forma como seus joelhos cederam antes mesmo de alcançar o pátio, que ele trazia algo pior, algo infinitamente pior. Senhor Jó! Sua voz era apenas sussurro rouco. Seus filhos, suas filhas. O mundo parou. Até o vento cessou de soprar. As estrelas pareciam conter seu brilho. Estavam na casa de Elifaz, festejando, como sempre faziam. Diora engasgava com as palavras, cada uma delas como vidro sendo engolido. E veio um vento, um grande vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Não! Safira gemeu, agarrando-se ao braço de Jó. A casa caiu, caiu sobre todos eles. Diora ergueu suas mãos ensanguentadas. Cavei-se e tentei, mas estão todos. Dize claramente. A voz de Jó cortou o ar como espada. Não era raiva, era necessidade de saber, de enfrentar a verdade completa, por mais devastadora que fosse. Diora ergueu os olhos encontrando o olhar do patriarca e disse as palavras que rasgariam seu coração. Todos mortos, meu senhor. Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú, todos os seus filhos, Gemima, Késia, Querem, Apuque, todas as suas filhas, 10 de uma vez. E somente eu escapei para trazer-te a nova. O grito que saiu de Safira foi primordial, animal, o som de mãe que perde todos os filhos simultaneamente. Ela caiu no chão, batendo o peito, rasgando suas vestes, seu lamento ecoando pela noite como profecia de dor sem fim. Jó permaneceu imóvel. Seu rosto era pedra, mas seus olhos revelavam oceanos de agonia. Em único dia, perdera tudo, sua riqueza, seus servos, seus filhos, suas filhas, tudo exceto a própria vida e a esposa que agora se contorcia no chão em agonia materna. Os 4 mensageiros aguardavam tremendo. Os servos que restavam na casa haviam se reunido, rostos pálidos de choque. Todos esperavam a reação de Jó. O que faz um homem quando perde tudo? Como responde um justo quando os céus parecem ter se tornado seus inimigos? Jó fechou os olhos. Respirou profundamente uma vez, 2 vezes, e então, lentamente, com movimentos deliberados e carregados de significado, levantou as mãos e rasgou o manto que vestia. O som do tecido se partindo ecoou como sentença final. Em seguida, pegou a faca de seu cinto e começou a raspar a cabeça, os cabelos grisalhos caindo ao redor de seus pés como neve cinza. Era ritual de luto, expressão externa de devastação interna. Cada movimento era controlado, mas carregado de peso esmagador de perda além de palavras. Quando terminou, Jó ficou ali de pé, manto rasgado, cabeça rapada, rodeado por mensageiros de tragédia e uma esposa destroçada. O homem mais rico do Oriente agora possuía apenas cinzas e memórias. O silêncio que precedeu suas palavras era denso como a própria eternidade. Todos os olhos estavam fixos no patriarca, os mensageiros ainda ajoelhados, os servos paralisados de choque, Safira encolhida no chão em sua dor. Até as estrelas pareciam inclinar-se para ouvir o que sairia dos lábios de um homem que perdera tudo. Jó prostrou-se. Seu rosto tocou a poeira da terra. Seus braços estenderam-se para a frente. Seu corpo inteiro curvou-se em postura de adoração absoluta. E ali, na posição mais humilde que um homem pode assumir, começou a falar. Nu saí do ventre de minha mãe. Sua voz emergiu firme, clara, sem traço de blasfêmia ou acusação. E nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. As palavras caíram sobre todos os presentes como raios de luz atravessando trevas. Não havia amargura nelas. Não havia revolta. Não havia acusação contra os céus. Apenas reconhecimento da soberania absoluta de Deus e adoração mesmo no vale mais profundo do sofrimento humano. Diora soluçou alto, não de tristeza apenas,
mas de algo próximo ao espanto. Estava diante de algo que transcendia a lógica humana. Um homem que acabara de perder 10 filhos, toda sua riqueza, sua posição, sua segurança, e sua primeira resposta não era amaldiçoar, mas adorar. Abdiel, Zabad e Semaías baixaram suas cabeças, envergonhados de suas próprias fraquezas diante da força monumental de fé que testemunhavam. Safira parou de gemer. Ergueu os olhos vermelhos e inchados para o marido prostrado, e algo em sua alma destroçada encontrou âncora naquelas palavras. O Senhor deu. O Senhor tomou. Não eram palavras de resignação passiva. Eram declaração de confiança ativa no caráter de Deus, mesmo quando esse caráter parecia incompreensível. Jó permaneceu prostrado por longo tempo, seu corpo tremendo não de revolta, mas do peso da dor sendo oferecida aos pés do Altíssimo. Chorou, pois era humano, e pai e esposo. Mas suas lágrimas caíam sobre solo de adoração, não de rebelião. Nos céus, na Assembleia Celestial que ainda observava, silêncio absoluto reinou. Anjos contemplavam maravilhados. Principados inclinavam-se em reverência. Algo raro e precioso acabara de ser demonstrado, fé que não dependia de circunstâncias, amor que não era transação, devoção que sobrevivia ao pior que a vida podia oferecer. E Satanás, o acusador, ficou em silêncio. Sua aposta falhara. Jó não amaldiçoara a Deus, nem mesmo diante de perda total e devastação completa. O adversário havia lançado seu melhor golpe e fora insuficiente para quebrar a fé de um homem verdadeiramente justo. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta declaração, registrada nas páginas eternas da história sagrada, ecoaria através dos séculos. Tornaria-se testemunho para gerações incontáveis de que é possível confiar em Deus, mesmo quando tudo desmorona, de que há algo mais profundo que circunstâncias, algo mais forte que tragédia. Jó levantou-se finalmente, ainda tremendo, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto marcado. Mas seus olhos mantinham aquela luz que vem de convicção inabalável. Estendeu a mão para Safira, ajudando-a a levantar-se. Ela agarrou-se a ele, e ali ficaram. 2 corações despedaçados unidos em fé comum. Enterraremos nossos filhos com honra, disse Jó, sua voz rachada, mas firme. E choraremos nosso luto completo, mas não abandonaremos o Senhor nosso Deus, pois Ele é bom, ainda que não compreendamos seus caminhos. Os servos começaram os preparativos fúnebres, movimento lento e solene, através de propriedade agora vazia de rebanhos, mas cheia de luto. A notícia se espalharia rapidamente. Jó, o maior dos orientais, havia caído. Mas também se espalharia outra notícia, mais importante. Sua fé não caíra com ele. Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara sua prosperidade, Jó sentou-se sobre cinzas no lugar onde antes julgava casos e orientava homens. Seus amigos viriam, Elifaz, Bildade e Zofar, que levavam os mesmos nomes de seus filhos mortos, pois eram seus primos, e se sentariam com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Haveria mais provações. Satanás ainda não terminara, e logo a própria saúde de Jó seria atacada. Sua esposa, em desespero, lhe diria para amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusariam de pecado secreto. Ele questionaria, argumentaria, clamaria por respostas. Mas naquela primeira noite de perda total, uma verdade fundamental foi estabelecida. Jó amava a Deus não pelo que Deus lhe dava, mas por quem Deus era. E essa verdade seria suficiente para atravessar o vale mais escuro até o dia em que o próprio Senhor responderia, do meio do redemoinho, restauraria em dobro tudo o que fora perdido e daria a Jó nova família, nova riqueza e 140 anos de vida abençoada. Mas naquele momento, sentado sobre cinzas com apenas sua fé intacta, Jó não sabia do futuro, conhecia apenas o presente devastador e escolheu adorar mesmo assim. Bendito seja o nome do Senhor,